Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Olá, bom dia, meus irmãos, bom dia. Momento da nossa devocional. Nossa devocional é diária, mas de quando em vez a gente grava para poder transmitir, compartilhar com os irmãos da Igreja Presbiteriana Central de Paranaguá e todos os demais que nós temos transmitido, enviado, mandado contato aí. Aliás, já troquei de celular, talvez alguns não estejam na minha lista do WhatsApp. Se você quiser mandar um olá para que a gente continue mandando as devocionais, fique à vontade para fazê-lo. Eu gostaria de fazer uma leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 36 e 37, diz assim: Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Irmãos, esses dois versículos, eles estão ligados a dois acontecimentos diferentes. O primeiro que eu li encerra o momento da transfiguração. Nós não vamos falar sobre transfiguração, aquele momento em que o rosto de Jesus toma ali uma forma gloriosa. Os discípulos, Pedro, João e Tiago, testemunham isso. Mas o segundo, depois de um momento de silêncio, de retiro, Jesus vai ao encontro de uma grande multidão. Eu gostaria de usar esses dois versículos, que em primeiro lugar edificou o meu coração, e também gostaria de transmitir àqueles que acompanham a nossa devocional, pensando em duas coisas que são, ou que deveriam ser, muito presentes na nossa vida devocional, na nossa caminhada cristã, na nossa vida de piedade. Entendendo-se piedade aqui não como um sentimento de dó que geralmente as pessoas têm, né? Tenho piedade de determinada pessoa. Não, piedade no sentido de ter vida com Deus. Duas questões aqui. A primeira delas é a necessidade de retirar-se, de estar sozinhos na presença do Senhor, para colocarmos o nosso coração diante dele, orarmos, suplicarmos, intercedermos, conversarmos com Deus, deixarmos as distrações para que aquilo que é lá do alto, que vem do Pai das luzes, ocupe a nossa mente. O texto vai dizer que depois daquele acontecimento maravilhoso da transfiguração, Jesus colocou-se sozinho. Jesus é um exemplo para nós nisso. Ele mesmo diz: se você quer que o seu Pai ouça, entre no seu quarto em secreto e fale ao seu Pai em secreto, sozinho. Claro que isso não está desautorizando a oração em público, não é nada disso que se trata, mas se trata da necessidade que hoje, diante dos ruídos que nós temos, das distrações que nós temos, nós precisamos nos colocar em solitude na presença do Senhor, para a nossa devocional, para ouvirmos o Senhor falar ao nosso coração. Hoje nós usamos as ferramentas que são muito boas, vêm em boa hora, dos devocionários, preparados ali com os textos que nós lemos, que nós estudamos,
Isso é muito bom, isso é uma ótima ferramenta, mas isso não pode substituir a sua liberdade de abrir a palavra e ler por si só e o Espírito Santo falar ao seu coração. O que acontece é que muitas vezes nós queremos deixar um pouco de lado quando o Espírito Santo vem através da palavra tocar em pontos que devem ser corrigidos na nossa vida. Então, às vezes é muito mais simples, muito mais fácil ler algo que já está pronto e acabado, que vem ao encontro daquilo que eu quero, me traz um certo conforto emocional, do que eu me debruçar sozinho, afastado das distrações da vida e aprender do Senhor. Escolher a melhor parte. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos disso. Nós muitas vezes confundimos o agir de Deus apenas em estar envolvido em uma mise-en-scène, em um culto espetáculo, que é aquilo que tem se transformado muitas vezes os cultos dos nossos dias, um espetáculo, um show, um entretenimento. Mas nós precisamos estar a sós com Deus. Segunda coisa, o segundo versículo aqui vai dizer que Jesus, depois daquele momento da transfiguração, depois da solitude de estar sozinho, ele desce e vai ao encontro de uma multidão. E ali o restante do texto, o contexto vai dizer que Jesus, ele libertou, ele agiu na vida de um menino que passava ali por uma situação de possessão. A segunda questão é que nós precisamos servir. Servir uns aos outros em amor. Nós muitas vezes menosprezamos o estar sozinho com Deus, o retirar-se e ficar na presença do Senhor, mas também quando estamos na comunhão, nós nos transformamos em meros espectadores, que precisamos ser entretidos, que tudo que acontece é para que o nosso tempo passe de maneira mais agradável. Mas a comunhão, o reino de Deus, o corpo de Cristo, é formado por aqueles que servem uns aos outros. São escravos uns aos outros em amor. Nós somos libertados por Jesus para continuarmos servindo. E quando eu enxergo a igreja, a eclésia, apenas como um lugar onde eu vou, como em qualquer outro lugar, uma peça de teatro, um filme no cinema, uma festa de aniversário, onde estou ali para ser servido, eu esqueço desse segundo ponto tão importante. Nós somos chamados para servir. Os shows, a que muitos hoje chamam de cultos, que estão sendo feitos em ambientes preparados para isso mesmo, para satisfazer o nosso senso estético, ele não nos leva a essa abnegação do serviço, a lavar os pés uns dos outros humildemente. Então eu gostaria de chamar a atenção para essas duas questões hoje, pensando nesses dois versículos. No momento da transfiguração, ou após esse momento, Jesus se retira, fica sozinho. É um exemplo para nós de buscarmos esse estar com Deus e ouvir o Senhor, mesmo quando Ele, através da sua palavra, nos corrige. E dali saindo, buscar a comunidade, buscar a comunhão, buscar a igreja para servir. E servir não é escolher a quem eu vou servir. E servir não é estender a mão a quem me é simpático. Servir é estar disposto a usar dos meus dons que o Espírito Santo me dá para edificar a igreja.
Busque tempo sozinho com Deus, mas busque também servir na sua igreja, na sua comunidade, em nome de Jesus. Um grande abraço para os irmãos da minha igreja presbiteriana de Paranaguá, irmãos das minhas outras igrejas por onde eu passei, irmãos de outras denominações, irmãos de perto, irmãos de longe. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.